Agora na Rádio T, os assuntos polêmicos, relevantes e mais comentados pela população. Debate T. 7h20, bom dia. Estamos com o nosso Debate T deste sábado, 25 de março de 2017. E hoje nós vamos discutir o projeto de terceirização do trabalho nas atividades fim das empresas. Esse projeto foi aprovado nesta semana pela Câmara dos Deputados, mas ainda precisa ser sancionado pelo presidente Michel Temer. Entre as principais mudanças estão: a terceirização poderá ser aplicada a qualquer atividade da empresa. Por exemplo, uma escola poderá terceirizar faxineiros, que é a atividade meio, e professores, a atividade fim. A empresa terceirizada será responsável por contratar, remunerar e também dirigir, fazer a direção, desses trabalhadores. A empresa contratante deverá garantir segurança, higiene e também salubridade dos trabalhadores terceirizados. Além disso, o tempo de duração do trabalho temporário passa de até 3 meses para até 180 dias consecutivos ou não. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o deputado federal Sandro Alex, do PSD, que foi favorável a essa proposta de terceirização. Bom dia, deputado. Olá, bom dia a todos, um bom final de semana. E também o deputado federal Aliel Machado, da Rede Sustentabilidade, que votou contrário ao projeto. Bom dia, deputado. Bom dia, Marielle. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os ouvintes. Começo conversando com o deputado Aliel Machado, porque assim como tem os pontos negativos do projeto, tem muita gente também parabenizando a Câmara pela votação, dizendo que esse projeto vai modernizar o sistema e de que muitos funcionários que já são terceirizados aguardavam essa regulamentação, falando até em geração de empregos. Nesse sentido, por que o senhor foi contrário ao projeto? Bom, primeiramente é bom deixar clara a importância da participação do Sandro, que nós temos posições diferentes, ideológicas, pensamos diferente, e isso é natural da democracia, até porque a gente representa essas pessoas, tem pessoas favoráveis e contrárias. Em relação à defesa da nossa cidade e da região, a gente sempre manteve uma união muito séria, com muita responsabilidade, buscando os recursos, aplicando e atendendo às necessidades. Então, para que esse debate não sirva para que as pessoas pensem que nós se definhamos e que a cidade perde. Pelo contrário, nós buscamos sempre uma união, e é lógico que nesses temas que envolvem votação, cada um expressa sua opinião através do voto. E eu entendo que esse projeto de terceirização é um projeto extremamente ruim para a população e para os trabalhadores. Esse é um projeto que busca terceirização, e a terceirização é muito simples de explicar. É criar a possibilidade de um intermediário, é criar a possibilidade de uma nova pessoa, de uma nova empresa ter lucro em cima do trabalhador. Hoje é provado por estudos, por pesquisas feitas pelo DIEESE e por outros institutos, de que o trabalhador terceirizado ganha menos e trabalha mais. E que grande parte dos acidentes de trabalho, das mortes que ocorrem em trabalho, é por causa da precarização, e em mais de 80% desses casos está ligado aos serviços terceirizados. Então hoje já existe a regulamentação, só que ela não servia para serviços fins. E com essa proposta é permitido que qualquer trabalho na empresa seja terceirizado. Ou seja, nós teremos sim uma precarização do trabalho, nós teremos diminuição de salário, nós teremos aumento no número de acidentes de trabalho e todas essas questões levantadas por institutos, por pessoas ligadas à área, e é uma preocupação muito grande. E essa proposta também é uma proposta muito antiga, esse texto específico. Nós já tínhamos votado um em 2015, que eu também votei contrário, mas essa proposta específica que foi votada agora é uma proposta de 1998, da época do Fernando Henrique Cardoso ainda. Dos senadores atuais, Marielle, dos 81 senadores, apenas 12 senadores que aprovaram essa proposta ainda estão em seus mandatos. Então, além disso, ela é desatualizada. E eu acredito que, pela lógica que acontece no mundo, a Rússia agora acaba de lutar para acabar com as terceirizações, ela é muito ruim e danosa para o trabalhador. Por isso, nosso voto contrário. Deputado Sandro Alex, muitas pessoas têm dúvidas, principalmente por conta da famosa mão de obra barata. Há quem diga que esse projeto vai fazer com que as empresas contratem um serviço mais barato, e muitas pessoas que pensam em seguir carreira pública em concursos estão preocupadas, achando que vai acabar os concursos públicos. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, um bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui, e nós temos um debate de ideias, de ideologias e de Brasil. Nós temos uma unidade em defesa de uma região, de uma cidade em desenvolvimento como Ponta Grossa. Então, como disse o Aliel, nós
em temas e votações distintas, temos correntes ideológicas completamente diferentes, mas não houve ainda nenhum outro parlamentar com o maior número de investimentos na cidade e na região que nós. Tanto em Ponta Grossa como na região. Nós temos, enfim, na bancada, defesa pela região. E em temas distintos, nós temos correntes divergentes. E interessante, eu já participei aqui de 2 debates, 2 momentos que nós viemos debater aqui com você, inclusive, Marelli, e que o tempo mostrou exatamente o resultado daquilo que a gente debatia. Primeira vez que nós estivemos aqui no debate era do impeachment. Naquele momento, as pessoas da outra corrente colocavam que, com a saída da presidente da República, que através dos crimes de responsabilidade que ficaram confirmados, poderia assumir o Eduardo Cunha, que era, então, a linha sucessória. Nós discutimos isso, inclusive, nessa sala. E eu dizia, ele vai ser preso, ele é réu, ele não pode assumir a linha sucessória. Isso aconteceu. Depois, nós viemos aqui num debate que era a PEC do teto. O que era a PEC do teto? Era estabelecer um limite dos gastos, não se pode gastar mais do que se arrecada. E aí, qual foi a divergência e a discussão naquele momento? Que isso iria retirar o dinheiro da educação, chegando, inclusive, a colocarem, sindicatos colocarem que nós estávamos votando o fim da merenda escolar. É isso que foi colocado. E aí, nós estamos nesse ano vendo que não é isso, até porque as garantias constitucionais dadas, tanto à educação como à saúde, colocaram, inclusive, mais recursos dentro da merenda escolar nesse ano. Por que eu quero dizer isso? Porque a divergência está em defesa de que pode acontecer, mas isso não acontecerá. E é essa a ideia que eu defendo. Eu votei a favor de milhões de terceirizados. Nós temos 12, 13 milhões de pessoas que trabalham na terceirização e que não tem uma regulamentação, não tem uma legislação, e por isso o DIEESE, como colocou Aliel, coloca números verdadeiros. Hoje o levantamento é de que ele ganha menos, ele trabalha mais, ele se machuca mais, ele não tem as mesmas condições do que os outros trabalhadores diretos, e ele necessita da aprovação de uma legislação de que ele tenha também as mesmas condições da CLT. E hoje eles são regidos por apenas uma súmula do TST, ou seja, não tem uma lei aprovada para ele. E nós temos 12 milhões de desempregados, e você tendo a possibilidade de ofertar mais vagas de emprego, você também resolve uma outra condição. E primeiro tema que você falou, concurso. Concurso é uma carreira de Estado. É garantido na Constituição. É claro que uma lei ordinária, essa é uma lei ordinária, não vai prevalecer sobre a Constituição. Esse projeto não pega, então, esses setores que podem fazer concurso público. Não vai pegar o concurso público, porque essa foi a primeira situação de que você coloca, poderá acabar, não vai acabar o concurso público, porque são carreiras de Estado. E não vai acontecer justamente por uma lei ordinária. É claro que isso não vai acontecer. Esse projeto é o projeto mais antigo do Senado, que já foi aprovado e agora está na Câmara. Mas o Senado tem uma outra legislação que foi aprovada na Câmara e agora está no Senado, e as duas, o acordo que nós temos é de que este outro projeto, que nós inclusive aprovamos no ano passado, ele será votado na próxima semana e os dois seguem para a sanção do presidente da República. Então, há um acordo para que esses dois projetos, e já é o que está definido, ele vai ser votado, e é por isso que eu estou falando que o debate é hoje, mas provavelmente o tempo mostrará que isso vai acontecer, e os dois vão à sanção. E, inclusive, no outro projeto, ele tem uma descrição maior do assunto do que esse de 98. E os dois vão se complementar. Em relação a salários, as empresas que vão contratar esses empregados de forma terceirizada, o salário é o mesmo? Não vai ter nenhuma diferença salarial, deputado? É isso que eles buscam. Os profissionais, os trabalhadores, eles buscam uma equivalência. Eles buscam justamente ganhar como os demais ganham. Ter os mesmos direitos que os demais. Eu acho uma discriminação contra esses profissionais. Esses profissionais também são trabalhadores. Então, muitas vezes as pessoas dizem, não, estão cortando os direitos dos trabalhadores. Qual foi o direito que foi cortado? Me diga, dentro da legislação, qual foi, e essa é a minha visão, qual é, dentro da lei, a perda trabalho, qual foi?
Não teve, na minha opinião, nenhuma. Os trabalhadores diretos mantêm os mesmos direitos e esses profissionais também agora ascenderam. Então, quando alguém fala assim, mas eles trabalham mais, eles ganham menos, verdadeiro, é óbvio, porque eles não têm uma legislação, eles são discriminados hoje, inclusive, na minha opinião, por parte de setores dos sindicatos, que hoje também não querem essa aprovação. Por outro lado, deputado Aliel, o senhor tem dito que esse projeto representa, assim, a perda dos direitos dos trabalhadores e que também a precarização do trabalho. Quais direitos serão retirados dos trabalhadores através desse projeto? Hoje, os trabalhadores terceirizados ganham menos e trabalham mais. Isso significa que existe um intermediário ganhando nas costas dele. A aprovação desse projeto permite que a atividade fim, que era proibido a terceirização, possa também ser terceirizada. Isso significa que nós vamos ter uma inversão. Se hoje nós temos um número gigantesco de ações trabalhistas, não é porque não tem legislação, é porque às vezes o empregador não honra com o seu funcionário e ele busca justiça. E esse projeto aqui vai dificultar o acesso do trabalhador à justiça. Esse projeto aqui faz com que as pessoas que hoje trabalham de maneira direta nas empresas possam ser terceirizadas. Os empresários poderão fazer outras empresas e o funcionário fica ligado à empresa terceirizada. Eu vou dar um exemplo concreto. Nós temos uma funcionária na Câmara dos Deputados que trabalha lá terceirizada. Ela me procurou, me parabenizando pelo meu voto. Ela trabalha nos Serviços Gerais da Limpeza. Ela trabalha lá há mais de 10 anos e ela já teve que trocar de empresa 5 vezes, porque é terceirizada. Ela faz a limpeza de um hospital que existe dentro da Câmara. Todos os funcionários da Câmara podem usar os serviços do hospital. Ela não pode, porque ela é terceirizada e a Câmara não a considera como sua funcionária. Isso significa que você está terceirizando e que você não tem mais a ligação direta que te traz algumas garantias. E ao contrário do que pensa o deputado Sandro, ele faz a perda de direitos sim. Vou dar um exemplo. Ele muda, por exemplo, o serviço temporário, que hoje é de 3 meses para 9 meses. O serviço temporário de contrato vai criar uma rotatividade, aonde no momento em que você quer aprovar a diminuição da aposentadoria, que quer aprovar dificuldade para se aposentar, você criar essa rotatividade que o funcionário vai ficar 9 meses na empresa e pode ser dispensado sem receber aviso prévio, pode ser dispensado sem receber a multa de 40% do fundo de garantia, isso é retirada de direito. E esse projeto prevê que aquela pessoa que hoje trabalha 3 meses numa empresa de serviço temporário para poder ser efetivada na experiência, agora o empregador vai poder contratar essa pessoa por experiência por 9 meses. 9. E os terceirizados que já existem hoje, que nós procuramos melhorar a legislação, que nós defendemos, não são contra esses funcionários, pelo contrário, nós usamos o exemplo de quem é terceirizado hoje para mostrar que eles ganham menos, que isso é ruim, que a terceirização não é boa em nenhum sentido. Esses funcionários, Marielle, ganham menos. E quem está dizendo isso, quem está dizendo sobre a precarização do trabalho, quando eu exponho isso, não é um partido político, não é um sindicato, não é uma empresa. Essa é a posição oficial do Ministério Público do Trabalho. É a posição oficial da ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Os juízes estão dizendo que isso daqui está indo na contramão do direito dos trabalhadores. Você que está me ouvindo, é muito simples de entender. Você trabalha numa empresa e tem uma ligação direta. Por que o patrão quer fazer a terceirização? Ele quer fazer a terceirização para ele pagar menos. Ele vai contratar uma empresa. Essa empresa que for contratada também tem que ter o seu lucro. Ela vai recontratar o funcionário. E pior, esse projeto prevê inclusive a quarteirização. Então nós estamos criando intermediários para que essas pessoas intervenham em relação ao mundo do trabalho e os trabalhadores, os exemplos que nós temos hoje de acidente de trabalho, de se ganhar menos, de se trabalhar mais, agora, para essas atividades fins que ainda não eram permitidos, será permitido. É a ampliação da terceirização. Nós, no momento de crise, que de fato, o Sandro está correto, nós temos um desemprego muito alto, mas essa não pode ser a justificativa, desculpa, para retirar direitos. Por quê? Porque o Brasil, há 3 anos e meio atrás, há 4 anos atrás, ele estava em pleno emprego. Ele tinha as menores taxas de desemprego da sua história. E não foi a não permissão da terceirização para serviços fins que fez nós termos
esses empregos. Isso significa que nós temos que investir mais em infraestrutura, dar condições, garantir direitos, distribuir renda, não fazer precarização e atrapalhar o trabalhador. A Câmara dos Deputados, e aí, com todo o respeito ao Sandro, porque é posição ideológica, ele é de uma seriedade muito grande, a PEC dos gastos retira, sim, investimentos. Ela proíbe investimentos em saúde e educação, sim. Pontualmente esse ano foi garantido na legislação que em 2017 a saúde não perderia dinheiro. Mas agora, mesmo que o Brasil tenha crescimento do PIB nos próximos anos, esse valor não poderá ser aplicado em saúde e educação acima do índice inflacionário. Como ele falou do impeachment, aconteceu sim o que foi dito aqui. Estão retirando direitos. Essa proposta da Previdência é um acordo do Temer com empresários. Essa proposta do PEC dos gastos é um acordo do Temer. O Cunha tem uma grande influência com o Temer. Teríamos que ter nova eleição. Lá o senhor atrás, acha, então, que esse projeto de terceirização também é acordo com o Temer? Mas eu não tenho nenhuma dúvida. Isso daí é um acordo feito. Quem foi o relator lá atrás, em 1998, dessa matéria, na Câmara, lá no Congresso, quando passou a primeira vez? Foi o Arthur Maia, que hoje é o relator escolhido pelo Temer para relatar a Previdência. Existe sim uma retirada de direitos, é um governo que não tem compromisso com a população, que na minha opinião não poderia nem estar lá. O TSE agora está julgando e encontrou as irregularidades. E eu acho que tinha que ser cassado aquela chapa. Nós teríamos que ter nova eleição. Teria que sair a Dilma e o Temer juntos, para que o povo escolhesse. Porque nós estamos vivendo um amontoado de projetos que retiram o direito dos trabalhadores. Deputado Sandro Alex, afinal de contas, quem é que ganha com esse projeto de terceirização? São os trabalhadores mesmo ou são as empresas? Essa terceirização vai diminuir custos para a empresa e em caso de uma ação judicial, por exemplo, quem é que será a relação aí do trabalhador? Será a empresa terceirizada? Quem ganha são os trabalhadores, quem ganha são as empresas, quem ganha é o país, porque você coloca uma regulamentação dentro da legislação. Olha, eu quero responder, por exemplo, sobre a terceirização. Isso aí não é um acordo. Eu também sou favorável que casse a chapa. Eu votei a favor do impeachment porque há crime de responsabilidade e isso está comprovado. E também sou a favor e, inevitavelmente, essa chapa será cassada. E a cada dia demonstram exatamente os crimes cometidos eleitoralmente, criminalmente e está posto já. Agora, isso não era um assunto tratado apenas pelo presidente Temer. Olha que eu quero colocar um trecho aqui do que disse a presidente Dilma. Olha o que a Dilma falou aqui, ó. Sei que é importante regulamentar o trabalho terceirizado no Brasil, para que 12,7 milhões de trabalhadores terceirizados tenham proteção no emprego, direitos trabalhistas e previdenciários e garantia de um salário digno. Regulamentar a terceirização significa também maior segurança para o empregador. Olha aqui, ó. Presidente Dilma Rousseff falou isso. Então não é questão que foi o Temer, ela também defendia. Claro que agora ela faz oposição e ela diz que não é possível. Outra coisa, discriminar esses trabalhadores que fazem, porque se coloca como atividade meio, atividade fim. Não, hoje você tem lá os serviços de limpeza e segurança, sem regulamentação, sem ganhar um valor equivalente aos demais trabalhadores, sem ter os mesmos direitos, sem usar, como ele falou aqui, o refeitório, a linha de saúde. O que eles querem? Que eles continuem dessa forma? Que eles fiquem sem esses direitos que eles têm, como os demais trabalhadores? Não. Eu quero que eles também recebam como os demais trabalhadores. E eles aguardam isso há 20 anos. A própria presidente falava sobre isso. Então esse assunto não é um assunto deste. Talvez ele era vice dela também, então levou à frente. Mas os dois falavam desse assunto. E o Brasil fala desse assunto há 20 anos. Sobre precarização, bom, direitos. Eu perguntei aqui qual foi o direito. Nenhum. Não se pôs aqui qual foi o direito que foi cortado na lei. Precarização, falando para o lado do desempregado. Como é que é a precarização de quem está desempregado? Está desempregado, ele não tem hoje dinheiro para colocar comida na mesa do filho, está esperando uma oportunidade. Então, a lei não é exclusiva brasileira, é uma discussão mundial e não é algo, como se colocou, passado. Não, isso é moderno, são relações de trabalho, tem que haver um respeito. E a empresa contratante, nesse primeiro projeto, a empresa é subsidiária,
como inclusive prevê a súmula do TST. E no projeto que vai ser votado agora terça-feira, que complementa esse, ela fica solidária. Inclusive, o projeto prevê na terça-feira que seja retido o dinheiro do pagamento do que tem que ser recolhido para o trabalhador, que seja retido na fonte da empresa terceirizada para garantir os direitos. E se essa empresa não fizer, a empresa contratante vai responder nesse primeiro projeto subsidiariamente, mas eu sou favorável que seja solidariamente, ou seja, vai ter que ter contratação de empresa séria. Ela vai ter que comprovar um mínimo de investimento inicial na empresa. Não é qualquer empresa terceirizada, porque hoje tem muita empresa terceirizada que não paga os seus funcionários, não recolhe, aí dá o cano, dá o calote, aí realmente o trabalhador hoje fica à mercê da sorte. A partir de agora não vai ser assim não. Ele vai poder colocar no processo o contratante dele e buscar todos os direitos que ele tem. Ou seja, ela tem dois pesos, mas também o empregador, ele vai ter que verificar a idoneidade dessa empresa. A empresa vai virar... O que nós teremos serão especialistas. Eu vou dar um exemplo para você na construção. Nós temos várias etapas da construção. Então, uma pequena construtora, ela tem lá na parte de azulejo, os azulejistas que vão fazer a obra. Quando chegar nessa fase? Então, hoje uma pessoa tem lá um azulejista para que quando chegue na fase de se colocar o azulejo, esse profissional faça. Provavelmente nós teremos aqui uma empresa especializada em azulejistas. E aí o contratante vai chegar lá vai chegar na empresa especializada e não vai contratar um, ele pode contratar os 10 para agilizar aquela obra, porque lá tem a mão de obra especializada e vai ter que pagar por essa especialização. E essa empresa vai recolher, vai pagar esses funcionários todos os direitos que eles têm. Ou seja, é uma modernidade, é uma modernização da legislação. Eu vejo, inclusive hoje a Folha de São Paulo traz na primeira página os sindicatos. Os sindicatos começaram uma negociação com o governo, porque na quarta-feira eles saíram em pé de guerra. E eu gosto do debate e claro que nas redes sociais, tanto do Aliel, acredito que tem pessoas aplaudindo e criticando e vice-versa na minha rede social. E aí cada um coloca o posicionamento. Mas hoje, o que a Folha de São Paulo está colocando? Que os sindicatos agora querem uma negociação com o governo, aceitando determinadas mudanças, eles vão aceitar desde que o governo garanta a eles o pagamento da receita deles, que é a contribuição sindical. Porque hoje existe um movimento muito grande para tirar a obrigatoriedade da contribuição sindical e deixar isso, você tem o livre-arbítrio. Você paga, se você achar que é importante o sindicato na sua vida e que ele vai contribuir com o teu trabalho, você paga se você quiser. Hoje é obrigatório. E é possível, acredito que hoje a maioria dos votos do Congresso é para cair a obrigatoriedade. Os sindicatos começaram a negociar dizendo que não, realmente eles podem apoiar, inclusive a terceirização, que é algo inevitável. O terceirizado pode ser sindicalizado também? Não tenha dúvida que hoje, esses mesmos sindicatos que estão se opondo à terceirização, sabe o que vai acontecer? Pode colocar aí. Vai começar a ter sindicato dos terceirizados da área tal. Porque hoje o maior medo é a perda de receita. Por quê? Pode ser que esses terceirizados não paguem mais os sindicatos. E aí é a perda da receita. Então, não tenho dúvidas que vão começar a se criar os sindicatos dos terceirizados de cada área, de cada uma dessas áreas. E agora, 7:15, eu quero ressaltar o que eu acho que é mais importante nesse projeto, que deixou as pessoas realmente mais preocupadas com relação ao concurso público, porque foi o que mais foi colocado. Acabaram os concursos públicos. Não é verdade. Os concursos estão protegidos, inclusive na legislação que será aprovada terça-feira. Ela é mais rigorosa, o Aliel sabe disso. Ela vai complementar da semana passada. Eles têm a garantia de serem carreiras de Estado. Portanto, estão todos mantidos. Mas nós temos que caminhar e melhorar a legislação para esses terceirizados e também garantir para os desempregados. Deputado Aliel, o deputado Sandro colocou aqui uma sonora, né, com a ex-presidente Dilma Rousseff, dizendo que ela defendia a terceirização também. O senhor fazia parte da bancada de apoio ao governo de Dilma Rousseff, hoje inverteu os papéis aqui, porque o deputado Sandro está mais próximo ao governo de Michel Temer, e agora o senhor se posiciona contrário à terceirização. Como é que o senhor explica isso? Eu não tenho que explicar. Esse projeto foi votado em 2015, a Dilma defendeu e eu votei contra. Assim como eu votei contra várias questões que o governo dela mandou.
não fazia parte, inclusive a grande maioria das minhas votações foram contra. Quando é contra o trabalhador, não pode ficar se mudando de lado. O Sandro votou a favor lá no início e continuou votando a favor. Então ele manteve a posição dele lá atrás, independente da mudança de governo. E eu também. Lá atrás, a Dilma era presidente, eu votei contra. Em 2015, esse projeto foi votado na Câmara. Agora, ele é bem diferente. Quando você está tratando de um assunto que tem um nome, ele pode ter várias redações diferentes. Esse projeto de 2015, que eu também votei contra, é um projeto ruim também, mas ele é menos pior do que esse daqui. E esse daqui retira direito, sim. Não vamos confundir as coisas. São duas questões. Primeiro, a regulamentação e nós criarmos dentro da legislação uma garantia para quem já é terceirizado. E eu defendo isso. Quanto mais garantias para os trabalhadores, melhor. Porém, esse projeto abre a terceirização para onde era proibido. Ele abre a terceirização para os serviços fins, para o trabalhador que trabalha dentro da fábrica, para o trabalhador que registra os serviços fins nas empresas. Qual é o intuito? E é muito simples de entender. Eu vou repetir. As pessoas que trabalham hoje, trabalham para ganhar o seu salário e gerar um lucro para a empresa, através do seu trabalho. Se tiver um intermediário no meio, ela tem que criar um lucro para uma outra empresa. Da onde vai sair esse dinheiro? Por que os empresários, na grande maioria, querem a possibilidade de terceirização? Porque a negociação é feita com o CNPJ, não com a pessoa física. Outra questão importante. Eu espero que haja aprovação do projeto que está no Senado Federal, que ainda não foi aprovado, e esse projeto vá para a sanção do presidente e ele vete esse atual. Por quê? Eu falei da retirada de direitos. Quando você aumenta o tempo de experiência. Eu sei porque a minha irmã trabalhava numa empresa em Ponta Grossa fazendo o mesmo serviço. Como ela estava na experiência, ela ganhava menos do que as suas colegas. Lá, porque ela estava na experiência. Quem trabalha terceirizado não tem direito no lucro das participações da empresa, que é o módulo de negociação. Outra questão. Esse projeto de lei é ruim. Porque no projeto anterior que nós votamos, e eu votei contrário, mas o projeto anterior coloca que a empresa tem responsabilidade solidária sobre ações que possam acontecer do empregado querer o seu direito. Esse projeto retira direito. Os trabalhadores hoje podem entrar e pedir que a empresa responsável, mesmo que seja a empresa contratante, não a terceirizada, ele pede os seus direitos trabalhistas no Ministério do Trabalho e ele consegue na Justiça do Trabalho. Hoje, esse projeto, Marelli, coloca de maneira subsidiária, ou seja, a pessoa se sentir lesada, primeiro, antes de pedir para a empresa contratante, ela tem que pedir para a empresa terceirizada. E somente depois de se esgotarem todas as possibilidades de se constatar que não existem bens para ser bloqueados das empresas terceirizadas, é que ela pode entrar na justiça. Eu estou dizendo uma posição do Ministério do Trabalho, dos juízes do trabalho. Eles dizem o seguinte, que em média, essa pessoa pode demorar de 4 a 5 anos para poder ter acesso a isso. E se ela estiver desempregada nesse momento? Não podemos usar a dificuldade dos nossos trabalhadores que estão desempregados nesse momento para retirar direitos, para colocar projetos que vão definir que os trabalhadores terão que ser terceirizados, poderão ser terceirizados e perderão condições. Vão trabalhar mais, vão ganhar menos, serão terceirizados. E hoje, os 35 milhões de brasileiros que trabalham de maneira direta, que não poderiam ser terceirizados porque a lei não permitia, com essa nova lei poderão ser terceirizados. Eles poderão ser subcontratados. Então, uma coisa é definir a legislação para a terceirização dos serviços meios, que já existe, que eu sou favorável à discussão e à regulamentação para garantir direitos. Outra questão, que é o que foi feito nesse projeto, é liberar a terceirização para serviços fins. E isso eu não vejo nenhum benefício para a população e para os trabalhadores. 7h48, nós estamos com o nosso debate T, hoje falando sobre a terceirização nas empresas, projeto que foi aprovado nessa semana na Câmara. Estamos conversando com o deputado federal Sandro Alex, do PSD, e Eliel Machado, da Rede Sustentabilidade. Vamos ao intervalo e na sequência tem mais debate T. As discussões de temas atualizados acontecem no Debate T. 7h52, estamos de volta com o nosso Debate T. Hoje estamos conversando com o deputado federal Eliel Machado, da Rede, e também o deputado Sandro Alex, do PSD, a respeito do projeto de terceirização dos trabalhos nas empresas, que foi aprovado nessa semana na Câmara dos Deputados.
Esse assunto gerou muita polêmica, principalmente em relação aos vídeos que foram postados pelos 2 deputados aqui após a aprovação, né, do projeto. O deputado Sandro Alex, por exemplo, ao falar daqueles que eram contrários, disse que todos aqueles que são contrários, os deputados que são contrários a esse projeto, que votaram contrário, defendem também a legalização da maconha. O que uma coisa tem a ver com a outra, deputado? Não falei que todos. Eu falei que eu ia debater 2 assuntos que estavam nas redes sociais dessa semana na região. E os 2 assuntos eram, o primeiro sobre a terceirização, porque tinha sido votado, e que não retira nenhum direito trabalhista, e você pode perguntar qual foi o direito que foi retirado, porque se coloca na internet que vai perder auxílio maternidade, que a pessoa vai perder o 13º, que vai perder todos os direitos, que rasgaram a CLT. Não, ao contrário, ela tem que seguir as normas da CLT, não tem nenhuma perda trabalhista. E a minha defesa aqui é esses trabalhadores terceirizados, que se coloca uma discriminação, que o trabalhador terceirizado é o da limpeza, da segurança, quer dizer, já é discriminatório até de se colocar a atividade dele como uma atividade insignificante ou menor. E por isso até hoje não deram a eles, deixaram eles subjugados. Então a esses 15 milhões, a lei veio para deixar eles em condições de igualdade com os demais trabalhadores. E o outro assunto, que era a legalização das drogas, é porque tem aí marcha. Engraçado, né? Ninguém marcha em favor de causas. Eu nunca vi marchas em favor de causas importantes, mas enfim, é um assunto que eu discordo e que eu sei que trabalham no Congresso Nacional, e muitos partidos da esquerda são defensores desse projeto. A maioria dos partidos são os que dão sustentação, e eu falei que o meu voto é contrário e trabalho para derrubar, e todos os assuntos que eu li, reli e estudei e viajei para conhecer os países que fizeram essa experiência, se arrependeram. Então, foi Mas o posicionamento que eu disse coloquei. claramente no vídeo que aqueles que votaram contra o projeto de terceirização defendem também a legalização da maconha. Nesse Sim, sentido, então, porque o Aliel defende a legalização da maconha? Tem que perguntar para ele. Tá aqui para responder mesmo. Tem que perguntar para ele. É porque ficou uma coisa até ruim, né? Porque Eu coloquei os partidos, o PT, o PCdoB, defendem sim a legalização. Eles defendem esse assunto. E foram eles que encaminharam lá no painel. E foi o que eu coloquei no vídeo e eu sustento. Porque eles defendem. E eles acreditam que isso é importante para o Brasil. Eu acho que isso não é importante para o Brasil e que isso não traz contribuição nem para o cidadão, nem para o país, e que essa discussão já foi feita e é uma discussão mundial, mas que, na minha opinião, eu sou contrário. Então eu fiz questão de deixar isso claro nas redes sociais. Alguns gostem, outros não gostem, e muitos, mas o que tem a ver uma coisa com outra? Eu falei que eu estava colocando 2 assuntos que são polêmicos. Assim como tem um outro assunto polêmico que eu também coloquei na rede, reforma previdenciária. Eu sou contra a reforma previdenciária. Ele aqui é contra, eu também sou contra. E não é porque eu sou base, eu não sou governista para votar contra o trabalhador. Esse projeto que nós votamos essa semana, ele é benéfico para o trabalhador. Porque a empresa, ele colocou aqui hoje votamos que ela fica subsidiária, o contratante, que é o que prevê na súmula do TST. Mas terça-feira vai virar solidária. Ela responde. Se hoje o contratante, a empresa terceirizada não pagar, e ela fugir, ela enfim, abandonar os trabalhadores, como acontece hoje. Porque tudo quando se coloca, não, porque ele ganha menos, ele trabalha mais, é tudo verdade. Pois é claro, não tem uma lei que regulamenta as condições de trabalho. Agora, é por isso que nós votamos e isso que vai mudar. Ela vai vir, eu sou favorável que seja solidária. Você vai ter que você vai contratar um terceirizado, uma empresa terceirizada, você vai ter que verificar a idoneidade dela. Só vão sobrar as empresas idôneas, porque as inidôneas vão sumir do mercado. Nós teremos as empresas que são especializadas, idôneas, que pagam seus funcionários, que esse, inclusive, recurso vai ser retido na fonte, o depósito das contribuições previdenciárias e tudo tem que ser retido na fonte para pagar o trabalhador e ele não ficar hoje nas condições que ele está. Então, agora, a reforma previdenciária que o governo colocou, eu voto contra. Um projeto extremamente danoso. Não colocaram transparência nos números. É verdade, nós participamos da audiência pública aqui. Eu sou contrário. Não vou votar a favor, porque o governo está mandando votar a favor. Não, voto contra também. E já deixei isso claro para a população. Deputado Aliel. Bom, primeiramente, esse não era o tema que estava em discussão em relação à liberação dessa droga aí. Nós já temos outras drogas liberadas. E tem toda uma discussão sobre a utilização medicinal, tem toda uma discussão sobre a proteção a traficantes que hoje não querem a legalização. E isso tem que ser discutido e debatido. Eu sou contrário hoje
a legalização, porque eu não tenho números que provem que isso será benéfico. E é muito perigoso você discutir um tema como esse. Então, pontualmente, eu digo que eu sou contrário a isso também, mas isso é ponto. Essa questão que o deputado Sandro colocou sobre ser solidário ou subsidiário, o projeto que nós votamos, que eu votei contra, ele votou favorável, não diz que ela é solidária. Diz que é subsidiária. Diz que a pessoa não tem. Esse outro projeto que está lá no Senado, que também trata da terceirização, é importante dizer que esse projeto é menos danoso do que esse aqui. Agora, esse aqui retira direitos. Não sou eu que estou falando. São os especialistas, os juízes do trabalho, os promotores, que são aqueles que defendem os trabalhadores, estão dizendo que é muito danoso. Inclusive, esse projeto vai prejudicar a Previdência Social. Sabe por quê? Porque com a rotatividade que se tem hoje nos serviços terceirizados, nós sabemos que essas pessoas ganham menos. E é justamente por ter esse tipo de preconceito que existe com essas pessoas que elas ganham menos. Agora, por que elas ganham menos? É muito simples de entender, não dá para desvirtuar o debate. Porque quando você terceiriza, você coloca mais uma empresa que não é responsável pela realização do serviço, ou seja, ela só existe para intermediar o trabalho. Quando ela faz isso, ela está ganhando lucro em cima do trabalhador. Por isso que ele ganha menos. E essa nova empresa, que irá terceirizar o serviço, irá ganhar em cima do trabalhador. Cada trabalhador ligado à empresa terceirizada, que não é responsável pelo serviço fim, ela só terceiriza a mão de obra, terá um lucro em cima do trabalhador. Eu não sou contra o lucro, eu não sou contra o empresário, mas eu acredito que a legislação tem que ser muito clara e garantir direitos. Esse projeto tem perda de direitos? Sim. Ele aumenta a rotatividade dos funcionários, porque ele aumenta o período de experiência para até 9 meses. Então o empresário poderá ficar com um contrato de 9 meses, dispensar o funcionário sem pagar os 40% do fundo de garantia, a multa do fundo de garantia, sem pagar o aviso prévio, sem pagar uma possível indenização. Isso não é perda de direitos? É perda de direitos, sim, e nós não podemos concordar. Agora, toda essa discussão da terceirização, ele até colocou um áudio da ex-presidenta Dilma, que eu votei contra os projetos dela, eu votei contra, acho que ela estava errada, mas mesmo ali, ela defendia contrário às atividades fins. Não era favorável às atividades fins. Então, para ficar muito claro, hoje no Brasil, nós temos cerca de 48 milhões de brasileiros que trabalham, que têm carteira assinada. Desses 48 milhões, cerca de 35 milhões são funcionários diretos ligados às empresas, porque são atividades fins que não são permitidas a terceirização. E 13 milhões são os funcionários terceirizados. A grande concentração de perda de direitos, como diminuição de salário, como trabalhar mais, como os acidentes de trabalho, se nós temos só 12 milhões de pessoas terceirizadas, e mesmo assim 80% dos acidentes de trabalho estão ligados às terceirizadas, é porque não é bom. Uma coisa é você regulamentar para melhorar a vida de quem hoje pode ser terceirizado. Outra coisa é ampliar isso, ampliar para os demais 35 milhões de brasileiros que ficarão reféns. As empresas poderão demiti-los agora e recontratá-los não diretamente por uma empresa. Vou dar um exemplo em Ponta Grossa. Imagina a Aviação Campos Gerais, que tem hoje os motoristas e os cobradores que têm ligação direta com a empresa e que todo ano eles têm que brigar bastante para poder ter seus direitos garantidos, melhorar o seu salário. Imagina a Aviação Campos Gerais contratando uma empresa e essa empresa fazendo a contratação dos funcionários para que eles não tenham ligação direta com a empresa. Isso é muito ruim. Outra coisa, se você faz a contratação direta da empresa, o trabalhador terá que reclamar da terceirizada e não terá que reclamar da empresa contratante. Ele terá um grande período. Todas essas informações não é informações defendendo uma empresa ou sindicato ou defendendo o partido político. São posições do Ministério Público do Trabalho. Os juízes federais emitiram uma nota, o juiz do trabalho emitiram uma nota pedindo ao presidente Michel Temer que vete esse projeto, que exclua, porque ele é danoso aos trabalhadores. Infelizmente, o nosso horário está se estendendo, mas, deputado Sandro, só para concluir, então. Olha, vamos colocar aqui com clareza. Não há perda de direitos trabalhistas nenhum. Não há perda para concursos, porque são carreiras de Estado. Então, esclarecendo o que foi posto, não é verdadeiro. Não há perda de direitos, como 13º, auxílio maternidade. Não há. A empresa é solidária.
a partir de terça-feira, porque os 2 projetos vão ser complementados. O da semana passada com o dessa semana, eles vão... Os 2, a sanção do presidente, ela é subsidiária porque é o que prevê na súmula. Mas eu acho que tem que avançar para ser solidária, é o que vai ser votado. Eu já votei e o Senado vota na terça-feira. Outra coisa, a empresa não pode recontratar. Inclusive, no projeto de terça-feira, você não pode demitir para fazer a pejotização, que também falo. Está proibido isso no projeto de terça-feira, que vai ser dado a sanção nele. Você não pode demitir para fazer... pejorização, não pode, não vai acontecer isso também. Com relação ao temporário, que é diferente, nós estamos falando de 2 coisas. Eu sou a favor, qual é o problema de você estender para 6 meses? Que aí tem a prorrogação de 3 meses, mas na verdade o projeto é 6 meses com a possibilidade de mais 3. Hoje o que as pessoas mais querem é oportunidade de emprego, aliás, o primeiro emprego. Sabe o que é mais difícil hoje? Você conseguir o primeiro emprego, a primeira oportunidade na tua vida. Por quê? Porque é difícil você conseguir. Você bate a porta e não consegue. Porque hoje a relação entre o Estado e o empregador é muito difícil. Por isso que esse projeto, ele não vai retirar do trabalhador. Por que você vai ter uma garantia do mesmo salário que os demais? Porque a relação Estado com esse empregador, através da terceirização, vai facilitar, vai melhorar essa relação e vai dar condições de você ter o mesmo salário que os demais. Não concordo que as pessoas que trabalham na limpeza, na segurança, sejam menores. Quer dizer, essas podem ser terceirizadas, porque os outros não podem. Como se esses fossem menores. E que é o que acontece no Brasil, e o mundo não aceita isso. Essas pessoas vão ter os mesmos direitos. Ou seja, a legislação não retira nenhum direito do trabalhador. E eu espero que o Brasil gere milhões de empregos e que em breve a gente possa voltar aqui no debate e dizer, realmente, foi melhor para o Brasil, foi melhor para os trabalhadores. Eu gostaria de agradecer a participação dos 2 deputados aqui, Sandro Alex e Eliel Machado, aqui no nosso debate. Nosso debate T fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira com o T-News a partir das 7 horas da manhã. Bom dia. Você ouviu Debate T. Até o próximo sábado.